Olá, pessoal! Bem-vindos ao Prontos para o Altar, esse podcast que te ajuda a chegar ao altar cheio de estilo e lindo e linda aí para o seu casamento. Estamos na nossa segunda temporada e se você estiver ouvindo pelo Spotify, faz uma avaliação para mim. Se você estiver vendo pelo YouTube, curte aqui esse conteúdo, compartilha e se inscreve no nosso canal também. Bom, hoje o episódio vai falar de uma coisa muito importante para você que é noiva, que é a escolha do vestido de noiva. E a minha convidada do dia é a Carol Barreiros, que é noiva, ela não casou ainda, tá? Então isso é muito inédito aqui para mim. Geralmente o pessoal vem para falar da experiência do casamento, mas você ainda não casou. Sim, falta pouco. Mas a Carol está com o look totalmente completo. Totalmente não, o vestido, né, Carol? Ah, bem encaminhado. Bem encaminhado. Tá quase pronto, né? E a Carol veio falar da experiência dela, tanto nessa parte do styling, do autoconhecimento, da consultoria de imagem, e principalmente dessa escolha que é tão importante e tão difícil, que é escolher o vestido, né, Carol? Muito difícil. Eu não sei o que seria de mim sem a Tati, é sério. Carol, obrigada por você estar aqui, tá? Prazer é Num meu. dia que você vai viajar, inclusive, né? Sim. Que a Carol fica numa ponte aérea, que não é uma ponte aérea, né? São Paulo, Nova York. Ai, eu me senti chique agora. Mas você é chique. Carol, fala pra gente um pouquinho como que você chegou até esse trabalho que eu faço como stylist, como maquiadora e como consultora de imagem. Ai, Deus. Gente, sério, foi o melhor investimento da minha vida. Eu sempre falo isso, eu vou continuar falando. Mas eu comecei, acho que foi no final do ano passado que começou o processo de casamento, que eu vou casar agora em junho. De 2025. De 2025, importante, exato. Junho de 2025. E aí eu tava atrás de alguém pra fazer meu cabelo e maquiagem. Isso pra mim é uma das coisas mais importantes e dá muito medo de fazer essa escolha, porque, meu Deus, se você errar nesse dia, assim, vai ficar pra sempre errado. Muito medo. E aí eu perguntei pra minha assessora se ela tinha alguma indicação, porque como eu não sou de São Paulo, eu falei, não tenho ninguém da minha confiança aqui que eu saiba que vai fazer um bom trabalho. E aí a minha assessora falou algumas pessoas e uma delas foi você. Eu falei, conheço ela, porque ela faz a Mica. Íntima. Ela Super faz a Mica íntima. Rocha. Eu falei, eu gosto Beijo, dela. Mica Rocha. Tipo, é isso que você falou de comunidade que a gente tava falando antes. Eu não sei porque eu confio nela, eu não conheço ela, mas eu confio nas coisas que ela fala. Ela Sim. passa credibilidade. E aí eu falei, acho que é uma boa. Aí eu nem vi outras pessoas, eu fui direto no seu contato. E aí o seu marido passou todas as... Meu marido, meu sócio, Renato, que Exato. cuida do comercial. Não sei se todos sabem. E aí ele passou o seu portfólio e tinha as opções. Aí quando eu vi que tinha uma opção de assinatura, que você faria tudo, desde a escolha do vestido até todos os acessórios, porque assim, quando você é noiva, eu não tinha ideia da complexidade disso. Sim. Você tem que escolher desde o brinco e tudo precisa combinar, e eu não sei combinar as coisas, e aí você fica nervosa, que não sei se sabe se vai dar certo. Aí eu falei, gente, é perfeito. Agora eu vendo, eu falei, gente, foi Deus, realmente. Agora eu não tinha pensado nisso. Foi muito maravilhoso. Foi fácil escolher. Legal, é porque assim, não é um trabalho que você... Não é óbvio. Não. Né? Você sabe que você precisa de ajuda e você sabe que você vai chegar até os fornecedores, só que não é um trabalho óbvio, né? Então, por Exato. isso que você... Quando você recebeu a proposta, é tão surpreendente. Você fala, uau! Alguém É vai disso fazer que eu pra mim preciso. tudo isso, que maravilhoso. E assim, falando de maquiagem, como você falou, né, contou a sua experiência, como você chegou até mim, maquiagem até que dá pra você saber ali se aquilo Sim. funciona pra você ou não, porque tem a foto, você vê faz ali o pré, vídeo, e também tem os testes, né? Mas essa outra parte que são escolhas muito grandiosas. Porque, gente, é um vestido, mas é um vestido muito especial. É um vestido que tem um valor, né, financeiro alto, Sim. tem um valor sentimental também. Sim. Você vai ser fotografada, filmada, como eu sempre falo, 360. Não é só de frente, não é só de lado, né? É de Exato. costas. Todos os ângulos serão fotografados e filmados. Então, Exato. eu acho que é um item muito difícil de escolher. Muito. Né? Quando você fala de maquiagem, você falou, é a coisa mais importante, porque se não ficar bom, vai ficar pra sempre. Sim. Não está atrelado só a questão da imagem, da foto e do vídeo. Está atrelado também a questão do senso de identidade. Porque Exato. eu sempre prego isso, porque a gente está falando aqui de técnica, de ciência, né? Que o rosto, ele é o nosso senso de identidade. Então, muitas coisas estão registradas no nosso rosto. A nossa história, nosso perfil comportamental, nosso temperamento, a ação do tempo, né? A nossa personalidade. Se a gente é mais sorridente, mais sério, mais introvertido,
vestido, tudo isso tá na nossa cara, Sim. né? Então, não fala só daquela questão estética, fala também de quem você é. É muito mais profundo do que isso. Então, você quer que aquilo que vai ser impresso no seu rosto, que é através da maquiagem, do penteado, seja uma impressão do que você é, né? Da sua essência. Exato. Então, a maquiagem não é só uma questão estética, né? Sim. Tudo, ela né? também, a roupa também. Tudo. Ela também vai falar disso. Então, no meu trabalho, por exemplo, a gente começa pelo rosto, para poder entender essas questões mais profundas, né? Que é a análise facial. Gente, é bizarro. É bizarro. Posso falar? É bizarro. A Tati te lê e você fala, eu nem sabia que eu era isso. E depois você começa a reparar e fala, meu Deus, eu era isso. E ela só viu uma foto minha e tirou todas essas conclusões. Dá um pouco de medo. É muito profundo, muito né? Mas é uma técnica, na verdade. Não é achismo e também não é feitiçaria. É ciência, né? A gente vai estudando e vai aprendendo. Isso que a gente fala sobre leitura facial são técnicas que vêm desde o Egito Antigo, né? Da Grécia. Uhum. Então, tem várias teorias que falam sobre o rosto e que a gente consegue chegar nesse lugar. Então, esse é o começo do trabalho e essa experiência que você teve, ela faz com que a gente também entenda o próximo passo, que é você encontrar o seu fornecedor de vestido que vai conseguir te atender como você merece, como você precisa ser atendida, Sim. porque a gente precisa de algumas coisas, né? Você precisa que a pessoa... Tem gente que é mais racional, que precisa ali... a pessoa já entrega o cronograma de provas, já te entrega um croquis, já faz ali uma simulação do vestido, ou você vê uma coisa pronta, né? Tem noiva que precisa disso, tem noiva que já é mais do criativo, como que eu acho que foi o nosso caso, né? Sim. Que você abraçou super o conceito, que foi um conceito muito louco. Ai, foi maravilhoso. E aí você entendeu aquilo e aquilo virou quase se materializou antes do vestido ficar pronto, Total. Né? Então, cada noiva precisa de um olhar, precisa de um atendimento específico. Então, Sim. eu acho que é isso que esse trabalho de autoconhecimento, através da análise facial, traz pra gente, né? Pra gente poder encaminhar e entregar pra vocês aquilo que vocês precisam. Depois desse passo do autoconhecimento, que você já disse que a leitura foi muito assertiva. Foi. Quais foram os incômodos que você teve, assim, até chegar nesse lugar de escolha, né? Porque o meu trabalho no dia a dia, eu sempre falo que eu sou uma facilitadora de escolhas. Porque é muito difícil fazer escolhas no dia a dia, Sim. né? Tem coisa que já tá no automático, você vai escolher o que você vai comer, você já sabe. Você vai escolher o que você vai... O lugar que você vai viajar, mais ou menos, é mais fácil, Sim. né? Mas algumas escolhas que são emblemáticas na vida, como o casamento, esse momento do casamento, são mais difíceis, Sim. né? Então, vamos falar um pouquinho do seu início ali de você escolher o modelo do vestido, por exemplo, que é algo que te representaria e que você estava confusa. Eu me lembro, a gente teve duas conversas, uma conversa inicial, que foi ali da leitura Sim. facial, e depois você veio com uma ideia, eu falei, peraí, acho que ela tá um pouco confusa. E aí, eu vou falar de novo com essa menina que acha que ela tá um pouco doida. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque, você até me explicou isso, a gente fica vendo muitas pessoas casando, principalmente quando você vai começar a casar, você ama ver, você entra no Pinterest, você entra no Instagram, você vê um monte de gente casando. E aí você olha, as pessoas tão bonitas. Você fala, caramba, eu quero um vestido parecido com esse, eu quero um vestido parecido com aquele. Só que, aí você vai saber explicar melhor do que eu, mas tem a moda, e aí aquilo, muita gente tá usando a mesma coisa, e aí meio que você é inclinado a gostar daquilo e achar que aquilo vai ser o que é mais bonito pra você. E esse foi o papel mais importante que eu acho que você fez, de analisar e falar, isso aqui não é muito o que te representa. Você é uma pessoa alegre, você não é uma pessoa dura, nananana, então o seu vestido era melhor se... Eu leio, né, com estudo, etc., mas dessa forma. E aí foi um horizonte novo, assim, eu falei, gente, realmente, eu não sou essa pessoa, o vestido é lindo, a pessoa tava linda, tá tudo certo, mas eu não sou isso aqui, Mas era uma imagem rígida. Era rígida, eu não sou rígida. Exato. E aí a Tati também me convenceu, não convenceu, mas assim, né, provando a usar uma estampa. Que era algo que eu já... Não é estampa, né, que chama? É renda. Renda, isso aí. Algo que eu jamais usaria e hoje eu tô felicíssima usando. Então, assim, era uma Carol antes da Tati e uma Carol depois da Tati. É porque, na verdade, a renda da Carol, ela conta uma história, né? Por trás do conceito, existe... Essa conexão com você, com a sua história, né? Então, a gente trouxe uma referência que tinha ali uma característica muito
como que eu posso falar? Emblemática, é uma característica, né? Sim. Tinha umas características específicas e a renda, ela imprimia aquilo. Então, era como se a gente tivesse visto aquele objeto de inspiração impresso na renda. Então, por isso que você topa, Sim. porque faz sentido pra você. Quando a gente faz um conceito, é pra fazer sentido. O conceito no começo ele fica um pouco lúdico, mas depois ele vai fazer sentido pra você a hora que começar a se materializar. Então, quando a gente viu a renda, você falou, cara, é igual, é o mesmo. Mas é que era pra ser, né? É que era Foi pra uma ser. história realmente bizarra. Mas é que eu acho que quando a gente começa a conceituar, é como se você começasse a trabalhar o seu imaginário. E aí as coisas começam a se materializar. Porque o universo é perfeito, né? As coisas vão se materializando. Porque a gente vai chegando a conclusões e aquilo vai aparecendo. Não sei, parece uma coisa meio mágica. Quando você conceitua e traz ali uma ideia. E essa ideia, aos poucos, ela vai tomando forma. Exato. Sempre que eu vejo a inteligência artificial trabalhando, você dá o comando lá e você pede uma imagem. E aí ela começa a construir a imagem, né? Aí vai ficando embaçado, depois começa a ficar pixelado, aí começa a aparecer a imagem, fala igualzinho o processo criativo, gente. Mesmo. Não é igual? É mesmo. Eu acho a mesma coisa, não sei, uma viagem na minha cabeça. Não, mas é verdade, faz sentido. Tá meio embaçado e depois você vai Começa ter mais a clarear, clareza. começa a clarear. Porque eu me lembro no seu começo que você, não que fosse necessário você usar renda, porque pra mim, eu não tenho uma coisa preferida, eu acho tudo bonito. Sim. Depende do que a pessoa precisa, né? Depende do que vai representar a pessoa. Então, qual foi o meu papel? Criar um conceito. A gente levou pra Lívia, que é a estilista que tá fazendo seu vestido, da Whitehall. Maravilhoso. E ela trouxe a renda que era a cara do conceito. Então, assim, não era uma regra. Eu não pensei, essa noiva vai usar renda. Não, eu fiz um conceito pra você e a renda foi uma consequência, né? E a moda, como você falou, ela é um balizador, né? Ela vai mostrar pra gente o que tem ali de mais novo, quais são os tecidos, quais são as atitudes, né? O que o momento ali tá pedindo, o que tá mais em evidência no momento, pra gente poder se balizar e ver se aquilo tem a nossa cara ou não. Então, quando a gente olha foto no Pinterest, ou olha blog, ou olha o Instagram, a gente vai se balizar pra ver o que tá em alta. E depois você vai fazendo o filtro, vendo se aquilo tá de acordo com você. Coincidentemente, renda está na moda. Tá? Tivemos as semanas de moda agora de Nova York e de Barcelona, então a gente vê que as rendas elas voltaram. E já tem um tempo que a renda está ensaiando voltar. Porque a gente teve um período de muita adesão dos vestidos lisos, né? Estruturados, tecidos lisos, crepe, etc. Mas agora as rendas estão voltando aí. Voltar na moda, então. É porque um dos trabalhos que são necessários a gente fazer quando a gente faz esse trabalho de conceito, de personalização e de criação de imagem, é fazer pesquisa de tendência de comportamento futuro e de consumo, não necessariamente do que vai estar na moda, porque a gente não sabe. Obviamente tem estudos para isso, mas a gente não tem certeza, né? E não necessariamente o que eu gosto é o que vai estar na moda. Exatamente, então... mas quando a gente pensa na noiva, a gente tem que pensar no futuro. Sim. No futuro da moda, né, do que vai ter ali disponível no mercado, do que a gente imagina ali que tá pairando no ar como uma inspiração, e ver também, obviamente, os desfiles e ver todas as coisas que estão acontecendo pra gente poder se orientar. Sim. Mas também, quando a gente fala de noiva e de noivos também, a gente tá falando do futuro da pessoa. Sim. Como você quer a sua vida pro futuro. E quando a gente fala do seu conceito, eu não quero ser misteriosa, tá, gente? A Carol não casou ainda. E se ela já tiver casado quando o podcast for ao ar, a gente coloca imagens. Caso não tem, a gente espera pra gente poder não dar spoiler. No caso do seu futuro, a gente vê que você fez transição de carreira, a gente vê que você tá mudando de país, né? Provavelmente você vai mudar de país. Então, o que você busca pra sua vida hoje, não falando por você, mas é porque a gente já teve essa conversa, é mais leveza. Sim. E é o que a sua roupa imprime, né? Uma transparência, uma leveza, não sei, uma coisa Fluidez. assim, mais fluida, né? Total. Então, eu acho que também tem a ver com o seu futuro, não só com o futuro da moda, mas também tem a ver com o seu futuro. Amém. Exatamente. Porque é o que você está buscando, né? Através do autoconhecimento, através do seu trabalho, né? Que é um trabalho que fala de autoconhecimento, que fala de saúde. Sim. Conta um pouquinho do seu trabalho. Ai, meu Deus, ele não tá consolidado ainda. Mas é o seu caminho, é o seu futuro. É porque eu acho que as coisas foram muito juntas e encontrar você nesse momento foi uma consolidação de um trabalho que já existia, que era de autoconhecimento. Porque, enfim, eu vou contar brevemente. Há um ano, vai fazer um ano. Fez um ano que eu me demiti do meu trabalho.
Enfim, passei por um burnout, coisas que muita gente passa e as pessoas não falam muito sobre. E aí, graças a Deus, eu pude me demitir, eu tive essa oportunidade. E aí foi então que eu comecei a buscar exatamente o que eu queria fazer. Eu ainda não sei exatamente, eu acho que você nunca sabe porque você vai mudando ao longo do tempo. Mas acho que por conta de tudo que eu passei em relação à saúde, eu me encontrei no caminho de eu me curar através do estudo disso e, ao mesmo tempo, tentar ajudar as outras pessoas também, porque hoje o mundo tá muito doente, infelizmente. E eu acho que as pessoas ainda não acordaram pra conseguir se cuidar, saber se cuidar. E aí eu comecei a fazer a pós-graduação em saúde mental, que é muito incrível, mas muito assustador ao mesmo tempo. E aí você fala, meu Deus, eu preciso ajudar todo mundo, que doideira. Enfim, e aí foi isso. Aí quando eu ainda não terminei, mas esse é o caminho da saúde, que eu digo que é você ser uma pessoa, como é que fala? Autorresponsável, que as pessoas terceirizam muito a saúde delas para os médicos. E elas precisam aprender a como se cuidar, como ser uma pessoa mais saudável, a como mudar o seu estilo de vida. Para o médico ser um apoio, ele não é o seu braço direito, ele é um apoio e ele vai te ajudar vocês juntos a serem uma pessoa melhor, serem uma pessoa mais saudável. Então, e aí foi nesse momento que eu ainda estou e sempre estaremos em momento de autoconhecimento que eu cheguei em você. E aí eu falo, caramba, eu evoluí assim, porque você me ajudou a evoluir, a me conhecer mais, entendeu? E me dar mais segurança de mim mesma, não só no aspecto de noiva, mas isso refletiu também na minha vida pessoal. Eu ter confiança de... Porque é difícil você entrar no altar e, meu Deus, tem um monte de gente te olhando. Aí você fala, eu preciso estar bonita, óbvio, né? Tanto faz o que as pessoas estão pensando. Mas você pensa o que as pessoas estão pensando. E aí você chegar com confiança de que, meu Deus, assim, eu tô tranquila. Tô confiante, eu sei que eu vou estar linda, vai estar maravilhoso, aquilo vai estar me refletindo. Sim. Essa segurança refletiu também na minha vida e ajudou muito, muito. Porque assim, o que eu penso, esse trabalho de consultoria de imagem pode parecer que é uma ferramenta que vai falar de look, que vai falar qual é a cor mais bonita pra você. Também fala disso. Mas é muito importante a gente entender que é uma ferramenta de autoconhecimento. E o mais legal de tudo é que a consultoria, ela consegue te provar, entre aspas, o porquê que aquilo é melhor pra você. E aí, é isso que gera confiança. Quando você tá ali na frente do espelho, como você já fez comigo a coloração pessoal, a hora que a gente passa os tecidos, o espelho não mente. Então, por isso que eu falo, eu não faço escolha por ninguém, eu facilito para as pessoas fazerem escolhas. Exato. Então, você tá ali na frente do espelho, você passou os tecidos, você tá vendo que aquele tom quente não te favoreceu, não sou eu que tô falando. É a imagem no espelho, é você se conectar com aquilo que você tá vendo. Você fala, isso não me representa. Sim. Eu acho que é por isso que o seu trabalho passa tanta confiança, porque você vê que não é um achismo. Qualquer coisa que você falar, eu sei que você tá falando aquilo porque é o que representa, é o que foi estudado, é o que de fato é o que eu sou. Então é muito fácil confiar e entregar e falar, caramba, é isso. É muito fácil. E a gente consegue provar. Exato. Por exemplo, quando eu olho pra você, eu falo, olha, a silhueta princesa faz mais sentido, tanto contextualmente, tipo assim, é aquilo que você... que faz sentido com a sua história, porque a silhueta também tem uma história. E também é o que favorece o seu biotipo. Favorece as questões que você tá querendo ali trabalhar no seu corpo, né? Você criar uma silhueta nova, que não é a sua silhueta natural, mas que é a silhueta que você se conecta. Sim. Então, isso tudo a gente consegue provar, porque o espelho não mente. Né? Então é muito importante que a gente consegue trazer para a pessoa não só aquela visão, né? Eu verbalizo aquilo, mas eu também consigo te provar através do espelho. Você que tá tirando conclusões, não sou eu. Porque eu sempre falo que a consultoria ela é uma ferramenta que traz a cognição. Sim. Você vai, e reflexão. Sim. Você vai refletir aqui sobre aquilo, sobre aquele tecido que tá passando, sobre aquele vestido que você tá colocando no seu corpo. E aí você vai trazer ali uma conclusão, você com você mesma. Eu não tenho nada a ver com isso. É mesmo? Eu só facilito aquele processo, entendeu? Então eu acho que é conseguir tangibilizar. Principalmente porque nós estamos falando com adultos, né? E para os adultos é mais fácil comprar a ideia ou topar a ideia
ou confiar naquela pessoa, naquilo que ela tá falando, se tá tangibilizado. Sim, se você sabe se aquilo realmente é pra você, porque você vai colocar ali sua energia, seu dinheiro, e você não quer fazer uma escolha ruim, né? Então, através da coloração, a gente consegue comprovar pelo espelho e a ação dos tecidos na pele. Sim. Quando você prova uma roupa, você consegue provar. Enfim, tudo isso a gente consegue ter ali visualizar, né, que aquilo que eu tô falando é realmente o que funciona. Por exemplo, eu consigo muitas vezes olhar para as pessoas e falar, acho que ela deve ser de tal cartela de cores, mas eu nunca vou falar isso, porque eu acho. Mas a hora que eu passo os tecidos, eu tenho certeza, e a pessoa também. Sabe uma coisa que eu pensei agora que você falou dos vestidos, que eu não sei se, eu não sabia pelo menos como noiva, que existem lugares que... Quando eu fiz vestidos, nem eu fiz, eu acompanhei minha irmã fazendo, eu lembro que tinha croquis. E aí, o croquis não te passa tanta segurança. Depende, eu acho, né? Pessoa por pessoa. Mas pra mim, minimamente, não passava muita confiança, porque eu falo, meu Deus, o vestido tá ali, mas eu não tô vestindo ele. Depois ela vai fazer, mas vai que no meu corpo eu não gosto. E aí, isso foi muito legal também do processo de escolha. É que a gente fez quase que um croquis no seu corpo, né? Exatamente. Mas, na verdade, eu não sou estilista, tá? Eu sou curiosa. Sim. O croquis, ele tem várias funções, na verdade. Pra mim, ele é uma obra de arte também, né? Porque o estilista desenha ali a ideia dele. Mas ele é uma forma do estilista tirar a ideia da cabeça dele e começar ali um trabalho de materialização, né? Tira a ideia da cabeça e coloca na materialização. O croquis ajuda no processo de você fazer a roupa. Então, se você vai, por exemplo, instruir a costureira, ela precisa do croquis, porque ela precisa saber o que tá na cabeça do estilista para poder materializar. E faz o croquis de frente, de costas. Então, tem várias funções o croquis. Em primeiro lugar, eu acho ele uma obra de arte. Tem até croquis aqui que é de cabeça, né? Que é de Grinalda, que é uma amiga minha que faz. Que lindo! A Juliane, e ela desenha as peças de cabeça. Eu falo pra ela, Ju, eu quero uma peça assim, assada. Ela vai lá e desenha, porque tá tirando da minha cabeça a ideia. Tá passando pelo filtro dela, pela interpretação dela, e aí ela vai lá e desenha pra ver, né, qual que se a gente tá falando a mesma língua, se aquilo realmente é o que eu tava pensando, e depois vai construindo. Então, o croquis tem várias funções. Mas provar a roupa e construir a roupa ali, como a gente fez no seu processo, de trazer os tecidos e colocar, chama mulagem, né? Ela vai colocando e vai aplicando no corpo. E aí é uma outra forma de trabalhar também dentro da moda de sob medida, né? Aliás, do método sob medida, de criação de roupa sob medida. Nossa, isso fez toda a diferença pra mim. Faz muito, porque você tá vendo no seu corpo. Mas é que eu acho não, né? Isso é o jeito que a cliente precisa ser atendida. Como que ela precisa? Eu preciso tangibilizar muito ou se ela receber um desenho vai ficar ok pra ela? Então, esse é meu papel. Entender ali a cabeça da cliente, o perfil dela e como ela gosta de receber informações e depois encaminhar vocês para o melhor atendimento, para o melhor fornecedor possível. Porque não adianta eu te levar num lugar que a pessoa vai fazer um desenho e você talvez não vai entender. E aí é por isso que a gente tem tantas conversas, tantos questionários, tantas entrevistas, tantas análises antes de começar a buscar a roupa. E eu acho que isso é o mais importante, né? A gente primeiro entender você, entender o que fala de você, como você quer receber as informações e depois a gente vai buscar o produto ou o serviço, porque senão você não consegue fazer a escolha com tanta segurança assim. Exato. Carol, do que você imaginava no início para o que a gente tem agora, qual foi a distância que a gente percorreu? Nossa, eu acho 1000% uma distância assim, 300... Não, 360 você volta pro mesmo lugar, 180. 180. 180. É que a gente saiu de uma referência lisa, estruturada, uma coisa puxada, super rígida, para algo mais fluido, leve, e mais transparente, mais texturizado. Eu descobri que minha cara era outra. É muito Mas bom. se você pensar no que eu acabei de falar, porque eu usei palavras-chave, tá? A gente saiu da rigidez e foi pra fluidez. Exato. Se você colocar isso na sua vida, você vai ver que a sua vida também tá fazendo essa transição. Faz sentido? Muito. Por isso que eu gosto de palavra-chave. Faz muito. Gente, faz muito, é sério. Agora caíram várias fichas. Vou levar pra terapia na segunda. Leva. Gente, eu levo várias coisas das consultorias pra terapia. Caramba. Não que eu, no sentido de que quando eu estou atendendo as pessoas, quando eu falo isso pra você, também impacta na minha percepção, na minha percepção de vida. Como que tá minha vida? Tá rígida ou tá fluida? Sim, eu também você se questiona, né? Eu me questiono. Porque assim,
Na minha concepção, semelhante atrai semelhante. A gente é humano, a gente tem questões parecidas. Sim. Muda só o contexto ali, o enredo da história. Mas a gente tem questões parecidas. Sim. Então, eu sempre fico refletindo. Eu falo, nossa, a Carol saiu disso, foi pra isso. E se eu me identificar, eu vou falar, nossa, eu também me identifico com isso. Sim. Né? E também a experiência de vida, a experiência de trabalho, né? Que traz pra gente também, de lidar com pessoas, traz muita reflexão pra mim. Muito, eu levo pra terapia várias coisas. Eu imagino. Que eu olho e falo, eu faço igual. Eu tenho que aprender isso. Meu Deus do céu, não posso falar assim com as pessoas. Eu quero ser mais assim, eu quero ser menos assim. Exatamente. Depende. Mas você consegue entender? Porque eu fui poética agora, mas... Não, mas é exatamente isso. Era algo muito rígido e foi pra algo muito fluido. Aí as pessoas vão ter que ver. Você pode até colocar as referências que eu mandei inicialmente, depois você mostra o pós. Eu vou expor suas referências. Era da água Era bonito, tá? As referências eram lindas. Óbvio, mas, gente, tudo é bonito. Enfim, quase tudo é bonito. Tipo, 99,9% do que eu vejo é bonito. Exato. Só que tem que estar bonito pra pessoa, tem que fazer sentido, porque a harmonia tem que estar não só estética, né? Tem que ser de dentro pra fora. Por exemplo, você coloca uma roupa super rígida, você não vai poder ser você fica, sabe? Você vai ter uma postura mais rígida também, porque a roupa, ela é uma interpretação daquilo que você é por dentro, né? Então você vai se comportar também do jeito que a roupa pede que você se comporte. Se você colocar um corselê duro, rígido, que tem uns que são bem rígidos, você não vai conseguir fazer assim. É verdade. Você vai ficar sempre assim. Será que você é assim? Entende? Verdade. Então, assim, você vai ter ali limitações de comportamento mesmo. Sim. Você coloca uma saia tubular bem justa até o pé. Você vai ficar rígida. Você tem que ficar, tipo, na pose. Sim. Você não vai conseguir abrir um espacate. É verdade. Entende? Agora, se a saia tiver nesgas ou uma fenda, ou for curta, sei lá, rodada, você vai abrir mais a perna. Então, a roupa, ela vai estimular o seu comportamento também. É verdade. Você vai falando, várias fichas vão caindo. Eu tô só assim, caramba! Gente, verdade. Por isso que a gente tem que pensar naquilo que a gente vai usar. E a gente, às vezes, mesmo sem pensar, você vai ver que você escolheu uma coisa que tá ali representando você de alguma forma, representando algo que tá interno, né? Sim. E você tá externalizando como Por isso que uma forma de expressão. É bom, porque às vezes o que você tá expressando não é necessariamente aquilo que você é, né? Mas eu acho que tem pra todos os gostos. Sim. Tem gente que vai querer pertencer ali a um grupo e ela vai querer escolher aquela peça porque ela quer usar também. Sim. Aí ela vai ficar presa naquilo e tá tudo bem, gente. Não tem nenhuma regra. Ou às vezes você tá num ambiente que você precisa tá daquela forma, ou vai te ajudar até a estar de uma forma que você precisa estar e não necessariamente você estaria. Exato. Assim, casamento, por exemplo, é um lugar onde as pessoas têm uma regra, né? Tem um dress code. Sim. Então, você tá ali dentro de um universo que tem ali uma expectativa com relação à sua vestimenta. Aí você tá alinhado com isso. Sim. Aí depois tem o estilo de cada um. Aí um vai estar mais colorido, outro vai estar florido, outro vai estar de uma roupa monocromática, mais escura, mais clara. Aí você coloca um pouco da sua personalidade. Sim. Aí também dá pra você variar bastante, não tem uma regra, assim. Mas ambiente corporativo talvez seja um pouco mais voltado pra esse que você acabou de falar, mais rígido, né? Acho que é isso. E, Carol, quais são as suas expectativas aí pro seu grande dia? Ai, não sei. Eu falo, verdade, porque quem vai celebrar o casamento vai ser minha irmã e minha cunhada, né? E ela perguntou isso. Ah, é? Aí eu falei, eu já respondi isso de alguma forma. Aí eu lembrei. Então, o que eu falei pra ela mas não sei, em relação... O vestido também acompanha, eu acho. Sim. Porque tudo que você quer, não sei, né, a pessoa, mas tudo que eu quero no dia do casamento é que todo mundo esteja muito feliz, alegre, leve, celebrando. Porque casamento pra mim é isso. Se você tá celebrando o amor de outra pessoa, é muito lindo. Eu sou suspeita. Desde criancinha, eu sou apaixonada por casamento. É muito lindo. É uma das festas, eu não gosto de dormir tarde, eu não gosto de beber, não gosto de nada. Mas casamento não gosto de nada, exceção. Você gosta de coisas. Não, verdade, eu gosto de coisas, né? Porque assim, tudo que envolve, tipo, dormir tarde, bebida, nananã... Se fosse em outra ocasião, eu não estaria apta a isso. Mas casamento é uma vibe, assim, que todo mundo tá feliz porque está celebrando o amor. E aí eu amo tudo que envolve casamento. E você vai passar por isso, e você vai ver que é um dia que é muito mágico. Parece... Eu sou canceriana, como até meu colar diz.
Mas você recebe tanta energia positiva que se você estiver presente e conectado com isso, Sim. você vai ver que é diferente, assim. Sim. As pessoas, elas estão numa vibe ali muito de amor, de celebração, de boas intenções, Sim. né? De desejar coisas boas também. Então, acho que você vai Exato. ver que é um dia bem interessante, assim, é um dia Sim. bem especial. Sim. E, obviamente, tem que ser leve. Por isso que a gente fala de tantos detalhes, né? A gente tava falando esses dias de dia da noiva, Sim. onde que você vai fazer o dia da noiva, como é que você vai estar, com quem que você vai estar, etc. Então, já começa aí, né? A vibe do dia. Sim. Se é um Total. dia que você vai estar super estressada, com várias demandas, com várias coisas acontecendo, você tem que resolver coisas, vai ter um resultado. Se você tá leve ali, só curtindo mesmo, ficando pronta, brindando com as suas amigas e tal, aí vai ter outro resultado. Mas né? é por isso que tira tanto peso você tá com alguém como você, que você confia do lado. Porque essa parte que é estressante, vestido, maquiagem, tudo que envolve, que é um peso enorme, você já vai ter tirado esse peso, entendeu? Uhum. E aí as outras coisas você vai conseguir lidar melhor. Mas você tá confiante com uma das partes que é mais importante. Você quer ver um divisor de águas? É depois que a noiva faz a prova de cabelo e maquiagem, que eu chamo de teste de composição, porque Animada. ela vai se ver por inteira. Cabelo, maquiagem, acessório, brincos, vestido. Só vai faltar o buquê muitas vezes. Às vezes eu até levo um buquezinho improvisado que eu tenho aí. Eu amo. Pra ver, né? A gente já testou assim, Já. né? E a gente tem ali uma noiva diferente depois do teste. Ai, tô muito animada. Porque se trata da sua imagem pessoal. Então tá falando de você. Você fala, não, Sim. eu quero me ver pronta. Sim. E aí você se vê pronta antes de chegar o dia do casamento. Isso faz muita diferença. Quase que você se vê de noiva 2 vezes, né? Aham, faz muita diferença isso. E a parte do cabelo também, você podia falar. Da Iris, que eu tô muito animada também. Ah, da análise de íris, A gente vai Aham. fazer a sua composição, né, de cabelo, coloração. Já fizemos o corte, mas tem que fazer a manutenção. É que é um pacote muito completo. Cada hora você descobre uma coisa que você tem, que você fala, meu Deus, como assim, gente? A Tati vai fazer tudo isso, é tudo que eu sempre quis fazer e ela vai fazer pra sua vida. Não é só pro dia de noiva. É sério, Não, pra porque, vida. por exemplo, as características que a gente usa pra balizar o que vai ser feito ou não, são suas. Sim. E elas vão andar com você. Sim. Então, o que a gente faz pro dia da noiva, teste de coloração, de estilo, essa parte da coloração dos cabelos que a gente usa, análise de íris, a iridologia, pra fazer essa composição de cores, também vai acompanhar você. Só a cor do seu olho não vai mudar. Exato. Né? É muito difícil que isso aconteça. Aham. Então, você vai ali ter uma ferramenta para você usar a longo prazo também. Então, é um investimento que é de longo prazo, né? Que você vai usar, Longo né, prazo. para mais coisas, né? Se Sim. você quiser mudar o cabelo de novo, você tem uma referência, você sabe até onde você pode ir, o quanto você pode clarear, o quanto você pode escurecer. Exato. Não é que você pode, né? Você pode tudo. Sim. Mas o quanto ali que você vai criar harmonia ou não na Sim. sua imagem pessoal. Sim. E é isso. E aí, a pergunta que não quer calar. Já fechou o dia da noiva? Já o lugar? Não, menina, ainda não. Mas eu já sei médio lugar. Tá bom. Eu tenho um sonho. Talvez esse sonho se concretize. Vamos ver. Ela tem uma data e um sonho. Exato, eu tenho uma data e um sonho. Mas E eu já tenho. Você tem mais coisas também, tá? Como A assim? gente fez o styling também do seu religioso. Verdade. Conta um pouquinho. Ah, é verdade. Então, eu tava desesperada também pra esse momento, porque eu caso dia 14, a festa e cerimônia, eu caso no religioso uma semana antes. E aí, até eu chegar nessa decisão, eu falei, meu Deus, o que eu vou usar nesse dia? Porque o outro já vai ter tão bonito, e aí você começa a ver vários... Eu comecei a ver, começou a aparecer, né, pra mim, vários vestidos brancos. Algoritmo, né? Algoritmo, exato. Eu falei, eu gosto desse, eu gosto desse. Eu falei, vou perguntar a opinião da Tati. Aí a Tati falou assim pra mim, é interessante que você faça uma continuação da história do que você vai contar no seu casamento. Aí eu falei, muito interessante, concordo, mas eu não quero gastar tanto dessa vez, porque foi um investimento, dessa vez eu não quero gastar tanto. Ela falou, não tem problema, a gente vai encontrar. E aí a gente encontrou. Esse é o trabalho do stylist, né? Fazer exato. ali um limão com uma limonada. Exato. Então você Mas me você deu um ajudou budget nas e a gente... referências, você já sabia todo o histórico do casamento, e aí você direcionou, olha, essa pessoa aqui eu confio, e se a Tati confia, eu confio, é muito boa, ela topou fazer, nananana, e
é isso. E aí também deu muita segurança. E rolou uma conversa também, né? Com Sim. quem você é e principalmente com as referências iniciais, porque a gente colocou um pouco daquilo que Sim. tá na moda, Sim. né? Mas também a gente trouxe um pouco de Carol Sim. pra esse look que ficou muito, muito, muito elegante. Sim. Eu tô muito animada Eu pra te também. ver de noiva. Bom, a gente tá indo pro nosso fim de conversa. Que pena. Eu tô amando. Eu tô louca pra você casar logo, pra você entrar com aquela saia, gente, que faz um flap, flap, flap. Meu Deus, eu queria ficar pra sempre com aquela saia. Toda vez que a Carol coloca o vestido, ela fala: eu quero ficar pra sempre com esse Eu quero vestido. ficar pra sempre mesmo. É muito triste que eu vou ter que tirar a cauda, gente. Mas tudo bem. Você pode ficar com ela, de repente. É. Vai ficar um pouco difícil Eu sua acho que vida na depois festa. na festa eu vou querer tirar, mas assim, a princípio eu não quero tirar nada. A maioria das noivas, quando colocam... Não a maioria, né? Mas Aham. muitas noivas que se apegam, que se conectam com o véu, com a Aham. cauda, elas ficam... Ai, não quero tirar, nossa, tô linda, não sei o quê. Quando chega na hora do retoque ali, depois do jantar, Fala, que "Tira, vocês pelo jantam... amor de Deus." Tira, pelo amor de Deus. É sempre assim. Ai, tomara que seja, porque a princípio eu não quero tirar, vou ficar meio triste. É pra você curtir a festa e ninguém Sim. ficar pisando e tal, Sim. porque pode, né? Sim, Sem não, incômodo. total. Mas é isso, meu amor. Eu amei que você veio aqui. Tô muito animada pro seu casamento. Também. Pra te ver brilhando. Eu sempre quero que chegue logo, mas quero que passe devagar ao mesmo tempo, porque é tão gostoso O o processo processo. é muito bom, é muito gostoso. É, o melhor da festa é esperar por ela, É mesmo, pior né? que Mas é gostoso curtir a festa também. Então é isso, meu amor. Autoconhecimento pra gente poder fazer escolhas assertivas, técnicas também, que são importantes, Sim. né? E fala aí a sua consideração. O que você tá achando até aqui? Como é que foi pra você? é. É o que eu falei no começo, assim, realmente é o melhor investimento que você pode fazer pra vida. É sério, a Tati ri, mas eu sempre falo isso, porque toda vez que que a gente conversa, e além disso, você vai sair sabendo sobre tudo da vida, porque a Tati é um livro de surpresa. Cada hora você descobre uma coisa que ela sabe fazer, e aí você sai com conhecimento maior do universo e você sai feliz, assim, alegre. Então, foi um processo muito leve, muito gostoso, confiante, assim, e não, assim, de verdade, eu tô nas nuvens mesmo. Então, ó, a gente registrou tudo, registrou desde o primeiro dia, né, do conceito, da escolha da renda, das provas. Vamos fazer agora teste de composição e o grande dia. E a gente mostra tudo pra vocês no Instagram, no YouTube, em todos os lugares possíveis. Sim. Obrigada, Carol, Obrigada por você a ter você pelo vindo. convite, por ter concretizado esse sonho de participar de um podcast. Ah, é, que fique claro, era o sonho da Carol fazer um podcast. Então, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada, meu amor. É isso, pessoal. Se vocês querem mais dicas, inspirações para ficarem prontos e prontas para o altar, mais uma vez, se inscrevam no canal, avalia o nosso Spotify e é isso. Até o próximo episódio. Um beijo para vocês.